Olá, bom dia pessoal do sexto ano. Vamos aqui para mais um conteúdo, da disciplina de História. E lembrando que agora a gente vai falar um pouco sobre a Roma Antiga. A gente começou a entender um pouco sobre as civilizações da Antiguidade Clássica, sabendo que são as mais importantes para nós, a Grécia e a Roma. Também conhecemos um pouco das grandes influências culturais dessas duas civilizações para a nossa formação cultural, né? Para a formação cultural de todo o Ocidente. Conversamos um pouco sobre a formação da Grécia, sobre as suas principais organizações política, econômica, social, como era que estava dividida a sociedade grega. E dessa forma também vamos trabalhar com a Roma Antiga, tá bom, pessoal? Então, lembrando que a gente está no capítulo 9 do nosso livro, e esse capítulo ele faz parte aí já do módulo 3, tá bom? Do módulo 3. Vamos lá. Sobre as origens da Roma. Quando estudamos Roma, a gente entende que a formação dessa grande civilização, ela se dá a partir de duas origens, né? Temos a origem mítica e a origem histórica. A gente vai entender sobre essas duas origens. Primeiro eu vou passar aqui um vídeo para vocês e é importante que vocês prestem atenção. Rômulo e Remo. Roma nasceu às margens do rio Tigre por volta de 750 a.C. Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Remo, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde ele e seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isso significava tranquilamente destino desejado para Roma. Eles habitariam uma extensão territorial enorme, Sexto da beira do rio Tigre. Reza a lenda disso um caso e os recém-nascidos, ele os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram se mudar para a cidade, mas o povo do rio insistiu. A mitologia de Rômulo e Remo é infinita. Dizem que o guerreiro mais poderoso do mundo era Zeus. O tatarabu dos meninos era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva da terra e do amor. Então, pessoal, vocês viram aí um pouco sobre essa lenda, né? Muito conhecida, que é a lenda de Rômulo e Remo, né? Essas crianças aí que foram alimentadas por uma loba. O que é interessante saber acerca dessa lenda, né? Porque alguns historiadores, eles falam que a Roma, ela foi originada a partir dessa tradição lendária, né? A partir dessa história, né? Desse mito que deu origem a esse grande território governado aí por Rômulo, né? Porque de acordo com a narrativa, o Rômulo e o seu irmão gêmeo Remo
seriam descendentes aí de Enéas, né? E aí, como a história que vocês acabaram de ouvir fala muito da relação entre esses dois povos, né? Os povos gregos e os povos romanos, né? Os romanos. E aí, o que que acontece? Enéas, ele teria o quê? Ele teria se refugiado, né? E aí, o que que vai acontecer? Ele temia perder o poder, né? Quando essas crianças elas se tornassem adultas, elas poderiam comandar ali todo aquele território que estava sendo ali já formado, né? Porém, ele abandonou essas duas crianças, no caso Rômulo e Remo, e elas foram ali alimentadas por uma loba, né? E aí o que que vai acontecer? Eles vão ser encontrados, como vocês já viram, e aí a partir desse momento é que eles vão começar ali disputar, né? Disputar ali há uma disputa entre os dois irmãos, né? Pelo poder. E o que que vai acontecer? Rômulo vai ali se proclamar, né? Rei da Grécia, da Roma, perdão. E aí essa é a origem, né, mítica da civilização romana. E aí tem outra história que conta sobre essa origem, que é a origem histórica. O que que vai dizer essa narrativa, né? Que as origens de Roma, elas começam a se formar aí na Península Itálica, que ela era habitada por diversos povos, né? Indo-europeus vindos de várias regiões da Ásia, né? E se instalando aí nessas regiões da península, né? Eram vários grupos, várias tribos, né? Conhecidos como latinos, umbúrios, bálticos, né? Então, vários povos ali habitavam essa região da Península Itálica. E aí também tem o quê? Tem a presença dos etruscos, que vão ser de origem desconhecidas, que também vão fazer parte aí da ocupação desse território, né? E aí esses povos começam a formar pequenas aldeias, pequenas vilas independentes, né? É ali também que eles já vão começar a se relacionar economicamente, principalmente com a prática do comércio, né? Era o sal, né? Era alguns produtos manufaturados, né? E aí o que é que vai acontecer? Com toda essa ocupação desses povos, foram formando aí uma grande cidade, né? Que deu-se nome de Roma. Então, Roma ela foi originada a partir dessa presença de vários povos, né? Que foram se relacionando economicamente, culturalmente, até dar aí a cara da Roma. E tem aqui o mapa, que vocês também podem acompanhar no livro de vocês, na página 300, né? Cada cor vai representar um povo, uma tribo, sem contar que a presença grega era muito presente. Olha aí em verde. Vocês vão notar que os gregos também vão aí influenciar bastante na formação cultural dos romanos. Por isso também que quando vamos nos falar sobre Roma, muitas das vezes a gente fala de uma cultura greco-romana, né? Que foi ali uma mistura de culturas entre diversos povos, principalmente os gregos. A Roma antiga, ela foi, como eu já falei para vocês, aqui é só um lembrete, formada por diferentes povos que migravam para a região da Península Itálica. E é importante entender o porquê, né, desses povos estarem aí a todo instante buscando lugares para se fixarem. É o que a gente já vem comentando.
é o que a gente já vem comentando desde o primeiro momento das nossas aulas. Qual era a necessidade? A gente percebe que eram regiões que estavam aí entre grandes correntes de águas, né? E eram também territórios que tinham o quê? Que tinham solos férteis, né? Propícios para a agricultura. Então, isso justifica, né, a presença de grandes povos. Também é importante lembrar que os mares, né, como o mar Mediterrâneo, o mar Adriático, eles eram grandes facilitadores de navegação, o que também facilitava aí no comércio, né? A agricultura, o rio Tibre também era um dos principais afluentes dessa região. Então, dessa forma, né, esses povos começaram a se desenvolver, fundar vilas, aldeias independentes, até formarem o que hoje conhecemos como Roma Antiga. E aí, quando a gente fala sobre a Roma, é importante a gente entender de que forma ela estava organizada. E quando a gente fala de organização, a gente fala de organização política, organização social e também a organização econômica. Lembrando que a gente já está falando em miúdo um pouco sobre a organização econômica. Eu já disse para vocês que as principais atividades eram a agricultura por conta do solo fértil. Falei sobre a influência dos rios, dos mares para a navegação. Falei sobre o comércio, então era um dos principais meios econômicos nesse período. E a organização política ela estava dividida em três. Lembrando que a gente vai falar de forma bem clara de cada um desses períodos. Temos aqui o período de realeza, né? Que no livro de vocês não vão encontrar esse nome, mas vão encontrar o período monárquico, né? O período monárquico que vai desde a fundação da cidade romana até 509 a.C. Temos a república, né? Temos o período republicano, né, que vai aí impulsionar o governo, derrubando aí a monarquia, e temos também o grande Império Romano, né? E cada período desse a gente vai conhecer as suas características, tá bom? E é importante que vocês percebam aí como cada parte está dividida. Temos aí também, importante lembrar, que a gente já conversou um pouco sobre as heranças culturais, né? Temos aí a arte, a arquitetura, né? Temos a religião, né? Que foi uma das principais contribuições, né? Porque hoje uma das mais influentes religiões é a religião católica, né? Que aí é influência romana para também a cultura ocidental, né? Temos a pintura. A nossa língua é originária do latim, né? Então, a nossa lei, o nosso direito é o que a gente já conversou em capítulos anteriores, tá bom, pessoal? E essa é a importância de entender o porquê estudar, né? A Grécia, o porquê estudar Roma, porque são aspectos que ainda se fazem presente na nossa sociedade, né? Principalmente aí essas heranças, a influência da cultura romana. Temos a organização social, né? Assim como a organização da Grécia, que estava organizada em camadas sociais, Roma também vai estar organizada dessa forma. Temos os patrícios, né, que formavam aí a aristocracia, o governo dos melhores. Temos a classe dos soldados, dos comerciantes, dos artesãos, temos os escravos, os plebeus, e a gente vai entender nos próximos vídeos de que forma, como viviam cada um desses povos, né? Eles participavam, né, da política, assim como alguns na Grécia, né? Quem era que tinha direito? Qual era a situação da mulher patrícia? Qual é a condição da mulher plebeia? Então, esses assuntos que a gente irá conversar durante todo esse capítulo. É importante a gente pensar, fica para a reflexão de vocês. Qual é a importância de estudarmos a civilização romana?
né? É importante que vocês mentalizem, comecem a refletir com a importância hoje, nós no século XXI, aprendermos um pouco sobre a Grécia, sobre a Roma, principalmente a civilização romana. Então, esse vai ser um espaço para que vocês reflitam sobre essa importância. E deixo aqui para vocês fazerem a atividade no caderno. Vocês podem parar o vídeo, anotar perguntas e respostas no caderno, que eu estarei recebendo essa atividade por meio do WhatsApp, principalmente cumpram esses prazos, tá bom? Que vai estar ali sendo avaliado também como qualitativo. Tá bom, pessoal?